Oi, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar agora a nossa primeira videoaula online, estudando em casa. Primeiro, pegue o seu livro de história do oitavo ano. Na página 24 do livro. Nós vamos hoje ver sobre a organização dos trabalhadores. Acompanhe comigo a leitura. As duras condições de vida e de trabalho não eram aceitas passivamente pelos operários. Muitos deles lutavam de diversas formas para que seus interesses fossem atendidos em meio à próspera economia industrial. Vamos lembrar que aqui nós estamos no início da Revolução Industrial, no momento que a indústria começou a se desenvolver, as pessoas saíram do campo, do meio rural, para morar nas cidades, e aqui está acontecendo justamente já aquele momento de luta por direitos, Continuando a leitura. Então, muitos deles lutavam de diversas formas para que os seus interesses fossem atendidos em meio à próspera economia industrial. Essas formas de resistência iam desde a recusa em realizar as funções exigidas na fábrica até a formação de associações de trabalhadores. As primeiras associações surgiram ainda no século XVIII, na Inglaterra, mas foi apenas no século XIX, no contexto das grandes indústrias fabris, que essas organizações de operários passaram a ter uma atuação mais significativa nas reivindicações por melhores condições de trabalho. No início da década de 1810, por exemplo, trabalhadores da indústria têxtil, de tecidos, de algumas cidades inglesas começaram a destruir a marteladas as máquinas das fábricas onde trabalhavam, dando início a um movimento social que ficou conhecido como ludismo. O ludismo vai se caracterizar principalmente nessa revolta dos trabalhadores contra as máquinas, porque antigamente a indústria era toda manufatureira, ou seja, era o trabalho todo manual, precisava de muitas pessoas para trabalharem. Já com essa revolução industrial, as pessoas perderam muito emprego e eles se revoltaram por causa dessa perca de emprego. E eles se revoltaram com as máquinas e entravam nas fábricas e iam destruindo tudo. Então, o que caracteriza o ludismo é justamente essa revolta contra as máquinas. Continuando a leitura, da página 24. O uso das máquinas era visto pelos ludistas como a causa da redução dos salários, da falta de emprego e, consequentemente, da miséria da população operária. Os ludistas também agiam secretamente, enviando cartas anônimas para os donos das indústrias. Nessas cartas, eles exigiam a eliminação do uso das máquinas e o aumento de vagas para os trabalhadores. As autoridades inglesas reprimiram severamente o ludismo e, em 1813, criaram uma lei que previa a punição com a pena de morte àqueles que danificassem os maquinários das indústrias de tecido. Com o surgimento dos primeiros sindicatos na Inglaterra, o movimento ludista acabou extinto, ou seja, se extinguiu. Outro importante movimento social também vai iniciar ainda na primeira metade do século XIX, por uma associação de trabalhadores com o envio da Carta ao Povo. Essa Carta ao Povo ela tinha mais de 1000 assinaturas. Esse documento ele foi enviado ao parlamento inglês em 1838 e ele reivindicava a maior participação política da população operária, exigindo o quê? O que ele exigia nesse documento? O sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto, de todos os homens, principalmente os homens. As mulheres nesse momento aqui não tiveram vez, não. O voto secreto, a renovação anual dos membros do parlamento, que eles também reivindicavam. Vamos acompanhar agora no livro. O movimento, o documento exigia o sufrágio universal masculino,
ou seja, que todos os homens, independente de sua condição social ou origem, tivessem direito ao voto. Poderia ser ele escravo, poderia ele ter renda, né, ou seja, condições financeiras ou não, o voto secreto e a participação de representantes dos trabalhadores no parlamento. Isso era o que era exigido nessa Carta do Povo. O parlamento, o que ele fez quando recebeu essa carta? Recusou as reivindicações defendidas na carta, fazendo assim aumentar a resistência dos trabalhadores que organizaram greves e outras manifestações. O movimento cartista, como ficou conhecido, esse movimento aí de revolução, de exigência de direitos, ele também foi duramente reprimido pelas autoridades inglesas, custando a vida de muitos trabalhadores. Agora vamos para a página 25, os sindicatos. Você observa essa imagem de sindicato é para lutar contra o assédio moral, pelo piso salarial, pelos direitos trabalhistas, por liberdade de imprensa, por condições de trabalho e contra o preconceito, principalmente. Vamos continuar a leitura, página 25. As primeiras organizações operárias funcionaram na ilegalidade até a década de 1820. O parlamento inglês descriminalizou a existência desse tipo de associação. Surgiram então as organizações conhecidas como sindicatos, que nós temos até hoje. E eles tinham como objetivos principais a redução da jornada de trabalho, que eram mais de 12 horas por dia, o aumento salarial e a regulamentação do trabalho infantil, que naquela época, como nós já tínhamos estudado nas aulas presenciais da escola, nós já vimos que as crianças trabalhavam pequenininha, ganhavam pouquíssimo e trabalhavam demais, e até castigos físicos elas recebiam. Ainda que a existência dos sindicatos fosse permitida, o governo inglês manteve a repressão às greves e campanhas por direitos trabalhistas. Vários líderes sindicais foram presos e alguns foram executados ao longo do século XIX. Em 1830, constituiu-se uma Associação Geral de Operários Ingleses que reunia mecânicos, fundidores, ferreiros, mineiros e etc. Era a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, liderada por John Doherty, que representava cerca de 100 mil trabalhadores e tinha como objetivo unificar os sindicatos de todas as categorias, além de lutar por salários dignos e apoiar as ações de greve. Em setembro de 1864, foi fundada, em ato público realizado em Londres, a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, cuja meta era unificar os movimentos trabalhistas da Europa e das Américas, para garantir e proteger a melhoria das condições de trabalho dos operários. Olha o quadro ao lado. Conquistas das lutas operárias. Os trabalhadores das fábricas e de outras atividades, como os de mineração de carvão, conseguiram conquistar alguns direitos por meio das organizações sindicais e de suas lutas constantes. A eclosão, ou seja, o surgimento de greves e o aumento das reivindicações por melhores salários e condições de trabalho, forçaram a criação de leis que protegiam o trabalho feminino e o infantil e estabeleciam limites para as jornadas diárias de trabalho. Não só na Inglaterra, mas também em outros países da Europa. As organizações e os movimentos dos trabalhadores motivaram a criação de uma legislação, ou seja, um código de leis, que regulamentava as relações entre os empregadores e os empregados. As mulheres tinham uma importante participação no movimento operário. Além da luta por melhores condições gerais de trabalho, elas se organizavam pela conquista de direitos trabalhistas iguais aos dos homens,
até hoje, as mulheres ainda lutam. Infelizmente, essa luta chegou até os dias de hoje, pelos nossos direitos, porque dependendo da área de trabalho, a mulher ela vai ter uma remuneração, ou seja, vai ganhar ou mais ou menos, dependendo da empresa. Então, elas exigiam, né, conquistas iguais e iguais direitos dos homens, como a equiparação salarial e o próprio reconhecimento profissional. Embora a maioria das propostas de reforma trabalhista não tenha sido aceita de início, ao longo do século XIX, os trabalhadores conseguiram a aprovação de leis que melhoraram suas condições de trabalho. Aí você observa a imagem. Nessa ilustração, né, os trabalhadores estão reunidos em Londres para justamente fundar, ou seja, formar a Associação Internacional de Trabalhadores. Aí vai ser o primeiro pontapé inicial para se organizar na luta por conquistas trabalhistas. As mulheres e seus direitos. Olhem a imagem. Elas estão uma faixa, né, segurando uma faixa, e elas dizem igualdade, fim da violência, creches públicas, porque para a mulher trabalhar ela tem que ter um local para deixar o seu filho. Valorização do salário mínimo, salário igual para trabalho igual. Vamos à leitura do texto. Página 26. As mulheres e seus direitos. Como foi apresentado, as mulheres também se engajaram para melhorar as condições de trabalho e reivindicar a igualdade de direitos nas fábricas, e entre outras atividades, uma vez que elas ganhavam menos que os homens, embora realizassem a mesma função e cumprissem a mesma jornada de trabalho. Além disso, as operárias eram muitas vezes desrespeitadas e assediadas pelos colegas e pelos patrões no ambiente de trabalho. É importante lembrar ainda que a atividade diária nas fábricas não liberava as mulheres de suas obrigações domésticas, o que as deixava sobrecarregadas. Apesar das conquistas alcançadas, elas estavam sempre em desvantagem em relação aos homens, pela necessidade de cumprir essa dupla jornada. No final do século XIX, ocorreu uma série de manifestações protagonizadas por mulheres que reivindicavam a igualdade política e jurídica entre sexos. Muito importante essa luta das mulheres e muito justo. Na Inglaterra ficou o famoso movimento das sufragistas. Olhem aí o que significa sufragista. Relativo ao sufrágio, ao voto, ao sistema de eleição pelo voto. Partidário do sufrágio universal, defendendo o direito ao voto para todas as pessoas, sem distinção de raça, sexo, cor, etc. Então, as sufragistas foram mulheres que se reuniram e ali elas lutaram, fizeram greve, paralisaram mesmo. Tem até um filme muito bom que, se você quiser depois procurar e assistir, é muito bom. É As Sufragistas. Assista. Elas reivindicaram o direito ao voto feminino. A escritora inglesa Mary Wollstonecraft, em 1759 a 1797, foi pioneira na defesa desse direito, produzindo livros e manifestos sobre o tema. Suas ideias também influenciaram ativistas estadunidenses como Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony, que fundaram em 1869 uma associação para a defesa do voto feminino e viajaram pelos Estados Unidos promovendo os direitos das mulheres. Na maior parte dos países, contudo, as mulheres só puderam votar a partir das primeiras décadas do século XX. Agora vamos para a nossa atividade. Muita atenção nessa hora. Essa atividade vocês irão reler o texto, né, que está a partir da página 24. Vocês irão reler o texto e vão responder somente 3 perguntinhas. O que foram os movimentos ludista
e cartista. São duas perguntas em uma. Primeiro você explica o que foi o movimento ludista, de acordo com a sua opinião, a sua compreensão da leitura, e depois explica o que foi o movimento cartista. Segunda, como surgiram os sindicatos, que também tem no decorrer do texto da página 24. Você vai explicar como eles surgiram. E terceira e última pergunta, qual era o objetivo dessas organizações? Qual? Os sindicatos. O que os sindicatos queriam? O que eles buscavam? Eles lutavam por quem? Pronto. Depois que você fizer a atividade, você coloca o seu nome, né, o seu nome de aluno, o número da chamada, o oitavo A, B ou C que você pertence, bate a fotozinha, não esqueça de bater a foto e me enviar para o meu WhatsApp. Aí está na tela o meu WhatsApp, né? Ou seja, está aí as informações, o WhatsApp vocês já sabem. Envie somente as atividades e essas atividades garantirão sua frequência, boas notas e o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho e vamos continuar, né, em casa estudando com empenho, com muita vontade, porque o sucesso da aprendizagem só vai depender de você. Participe sempre das nossas aulas e também dos meus colegas professores. Vamos fazer as atividades, porque cada um aqui só vai vencer se engajar e se empenhar realmente. Então, estamos terminando a nossa aula, estudando em casa, e até a próxima